Fala aí, super cérebros, como é que vocês estão? Bom, eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já passou por alguma situação que você precisou usar porcentagem, certo? Seja para resolver uma prova, calcular um desconto ou o motivo que seja. A questão é, hoje eu trouxe aqui duas dicas para você resolver porcentagem em 5 segundos. Isso mesmo, resolver porcentagem bem facinho, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você o seu like, que você se inscreva no canal se você estiver curtindo o nosso conteúdo, beleza? Porque o YouTube vai entender que você está gostando e vai te recomendar os vídeos, você não vai perder nenhuma dica que nem essa, beleza? Lembrando que eu tô sem a câmera, né, porque deu um problema no adaptador do Wi-Fi. E, bom, eu expliquei isso no último vídeo já. Então, chega de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Aqui a gente tem a nossa primeiríssima dica, né, nosso primeiro truque. E o que a gente vai fazer nesse truque aqui? Esse truque a gente usa quando tem muito zero nos números, certo? Então, o que a gente faz para resolver essa porcentagem? A gente vai cortar dois zeros de qualquer número, pode ser os dois de um, se tiver, né? Ou um de um e um de outro. No caso aqui é tudo um de um e um de outro. A gente vai cortar isso aqui e vai multiplicar o que sobrou, que é 3 vezes 15. No primeiro caso a gente vai ter 45, certo? Cortou um zero de cada. No segundo, mesma coisa, ó. Cortou dois zeros, um de cada, a gente vai ter o quê? 4 vezes 2, que vai dar 8, beleza? E aqui, cortando um zero de cada de novo, a gente vai ter 3 vezes 6, que vai dar 18. Então, quanto é 30% de 150? 45. 40% de 20, 8. 30% de 60, 18. E bom, por que isso funciona? Primeiro, na matemática, a gente tem que esse D aqui, ele vai significar para a gente uma multiplicação, certo? Então, aqui é uma multiplicação, uma multiplicação, uma multiplicação. Então, 30% de 150 vai ser uma multiplicação de 30% de 50. E o que é 30%? Bom, uma porcentagem nada mais é do que o número dividido por 100. Então, 30% é 30 sobre 100, certo? Ou seja, 30 de 100 partes. 40%, 40 sobre 100. 30% ali de novo embaixo, 30 sobre 100, correto? E como esse vezes aqui é uma multiplicação, a gente vai multiplicar por 150, correto? Vezes 100, aqui é vezes 20, né? Vezes 20, vezes 60. E bom, o que acontece? Lembra, multiplicação de fração. Isso aqui é como se fosse 150 sobre 1. A gente vai ter 30 vezes 150 sobre 100, 40 vezes 20 sobre 100 e 30 vezes 60 sobre 100. E dividir por 100 é dividir por 10 duas vezes. E dividir por 10 é cortar um zero. Então, por isso que a gente vai cortar os dois zeros, por causa desses conceitos aqui, certinho? Bom, vamos agora ao nosso próximo truque, a nossa próxima dica. Bom, 40% de 50, 12% de 25 e 7% de 200 vão ser nosso exemplo. Será que você já sabe como é que a gente vai fazer e qual é o resultado? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever 40% de 50, olha só que legal, como 50% de 40, isso mesmo. 12% de 25, 25% de 12. E 7% de 200, como 200% de 7, beleza? E bom, por que a gente fez isso? A gente sabe que 50% é a metade de alguma coisa. Então, 40% de 50 é 50% de 40, que é a mesma coisa que a metade de 40, ou seja, 20. Bom, 25% é a metade da metade, ou seja, é um quarto, correto? Então, a gente tem que 25% de 12, que é a mesma coisa que 12% de 25, vai ser o quê? Um quarto de 12, que é 12 dividido por 4. A gente tem 3. E bom, 7% de 200. A gente sabe que isso é igual a 200% de 7. E 200% é o quê? É o dobro, certo? 100%
é tudo, 200% é o dobro. Então, 200% de 7, 14, certo? Molezinha, molezinha. Ok? E bom, isso daí vai funcionar sempre que a gente estiver tirando uma porcentagem de, sei lá, 25, 50, 200. Esses números que você sabe o que eles são. Por exemplo, sabe que 50% é metade, 25% é um quarto. Correto? Então, esses daí a gente pode usar. E bom, por que a gente pode fazer isso? Bom, lembrando lá do que a gente viu antes. O que é 40% de 50? É 40 sobre 100 vezes 50, que vai acabar num 40 vezes 50 sobre 100. E bom, perceba aqui comigo, se liga nessa, pega a visão. A gente tem que 40 vezes 50 é a mesma coisa que 50 vezes 40. Então, se eu fizer 50 vezes 40 sobre 100, né? 50 sobre 100 vezes 40, é a mesma coisa, certo? Usando o nosso conceito de porcentagem. Bom, 25% de 12, o que é isso? Isso é 25 sobre 100 vezes 12, que é quanto? 25 vezes 12 sobre 100. E se fosse 12% de 25, que é o que a gente fez aqui, seria 12 sobre 100 vezes 25. O que mudaria aqui? Ficaria assim, ó, 12, só mudaria a ordem. E como uma multiplicação, a ordem não vai alterar nada, a gente tem que é a mesma coisa, beleza? Então, novamente, olha aqui. 7 sobre 100 vezes 200, que é igual a quanto? 200 vezes 7, ou 7 vezes 200. Aqui eu até troquei a ordem. Aqui eu troquei a ordem, já fiz de cá. E aqui eu troquei a ordem aqui, já fiz com isso aqui, mas já troquei a ordem para você ver que é a mesma coisa, certo? Sem erro. Então, por causa disso, a gente pode resolver porcentagem assim, beleza? E aí, o que você achou dessas dicas aí? Curtiu? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre porcentagem. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí, beleza? Para fortalecer e você estar sempre aqui comigo. Demorou? Então, só isso mesmo. Até a próxima e valeu!